Olá, pessoal! Eu sou a Lívia. Sejam muito bem-vindos. Essa é a primeira aula do Revisa Aqui e toda semana vamos estar postando conteúdos do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Então, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho de notificações e venham estudar com a gente. Hoje nós vamos falar sobre matéria, suas transformações e propriedades. Mas antes de tudo, vamos entender de modo bem simples o que é a química. Química é a ciência que estuda as transformações que envolvem matéria e energia. Mas o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, ocupa volume. Alguns exemplos de matéria: uma árvore é uma matéria, o ser humano, a água, até mesmo o ar é uma matéria, porque ele tem massa e ele ocupa um volume. Se vocês pegarem uma seringa e encherem ela de ar e tamparem a ponta, vocês vão perceber que ali dentro tem um volume ocupado por ar. E quando a gente fala de matéria, a gente pode tratá-la como um corpo ou como um objeto. Um corpo é uma quantidade limitada da matéria. Exemplos: um pedaço de madeira é uma parte de uma árvore. Uma barra de ouro é uma parte do ouro. Um fio de algodão, uma placa de granito, de pedra, tudo isso são corpos. E objeto é quando um corpo ele apresenta uma utilização específica. Exemplos: uma cadeira de madeira. A gente tinha um corpo, que era a madeira, e agora esse corpo tem um uso específico, que é a cadeira. Um anel feito de ouro, a gente tinha a barra de ouro e agora foi transformada em um anel de ouro, que tem uma utilização específica. Uma blusa feita de algodão, uma estátua feita de pedra, tudo isso são objetos. Aqui eu trouxe para vocês terem uma visão melhor sobre matéria, corpo e objeto. Eu trouxe um exemplo de matéria, que é o plástico, de corpo, que é uma placa de plástico, e objeto, que são os copos, colher, prato, tudo isso feito de plástico. E energia, o que é? Energia é a capacidade que um corpo, uma substância ou um sistema tem de realizar trabalho. Existem vários tipos de energia. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Tem a energia mecânica, que está relacionada ao movimento, energia térmica, que está relacionada ao calor, energia elétrica, que está relacionada ao potencial elétrico, e energia química, que está relacionada a reações químicas. E é a energia que é responsável pelas transformações da matéria. Vocês lembram que no início do vídeo eu disse que a química era a ciência que estuda as transformações que envolvem matéria e energia? Então, a gente tem a energia transformando a matéria. E transformação, o que é? Transformação é toda e qualquer alteração sofrida pela matéria. Essa transformação, ela pode ser chamada de fenômeno e são classificados como físicos ou químicos. Nós vamos falar sobre cada um deles. Os fenômenos físicos, eles não alteram a estrutura da matéria. O que é isso? Quando a gente transforma a matéria, sua composição não é alterada. Alguns exemplos: amassar ou rasgar a folha de papel. Quando você amassa a folha de papel, o papel não deixa de ser papel, ele continua sendo papel. Então você não muda a estrutura da matéria. Por isso, é um fenômeno físico. Quebrar um objeto. Se você quebrar uma caneca, ela não vai deixar de ser caneca. Ela está quebrada, mas ainda é caneca. Então não muda a composição da matéria. É um fenômeno físico.
Preparar uma solução aquosa de cloreto de sódio. Quando a gente adiciona sal de cozinha na água, o sal ele vai ser dissolvido, mas nem a composição da matéria ali não vai ser alterada, simplesmente vai ser misturada. Então a gente tem um fenômeno físico atuando aí. Outro exemplo de fenômeno físico é a mudança de estado sólido para o líquido. Se você pegar alguma coisa que esteja no estado sólido e passar para o líquido, isso é um fenômeno físico, porque você não vai estar mudando a composição da matéria, você vai estar mudando apenas o estado físico em que ela se encontra. Já os fenômenos químicos alteram a estrutura da matéria. Exemplos: objetos enferrujados. A ferrugem, ela é fruto de uma reação química entre o ferro e o oxigênio presente no ar. Então, a ferrugem, ela muda a composição da matéria quando a gente tem essa formação. Por isso, ela é um fenômeno químico. A queima da madeira. Quando a gente queima a madeira, ela deixa de ser madeira para virar cinza. Então, a gente tem uma mudança na composição da matéria. Toda queima, toda combustão é um fenômeno químico. Digestão de alimentos. No nosso estômago, no processo de digestão, ocorrem várias reações químicas e todas elas são fenômenos químicos. E agora a gente vai falar sobre as propriedades da matéria. As propriedades da matéria podem ser específicas, gerais ou organolépticas. Vamos falar sobre cada uma delas. As propriedades específicas permitem diferenciar o tipo de matéria. Elas são específicas de cada matéria. São propriedades físicas e são elas o ponto de fusão, que é a temperatura em que uma substância passa do estado sólido para o líquido, ou vice-versa. O ponto de ebulição, que é a temperatura que uma substância passa do estado líquido para o gasoso, ou vice-versa. A densidade, que é a relação entre massa e volume. Futuramente vamos falar mais sobre essas propriedades mais detalhadamente, porque são propriedades muito importantes na química. A solubilidade, que é a propriedade física das substâncias se dissolverem ou não em um determinado líquido. A tenacidade, que é a capacidade de um material absorver energia e deformar permanentemente sem fratura. E a dureza, que é uma característica de materiais sólidos. As propriedades gerais são propriedades que toda matéria tem, são propriedades comuns a toda matéria. A impenetrabilidade é uma propriedade geral. Ela é uma propriedade que diz que dois copos não podem nunca ocupar o mesmo lugar no espaço. Eu não consigo ocupar o mesmo lugar que a minha mesa está ocupando, nem que a minha garrafinha está ocupando. A divisibilidade, que é a propriedade que uma matéria tem de se dividir em partes menores. A elasticidade, que é o comportamento de materiais se deformarem ao serem submetidos a uma força externa. A inércia, que é a capacidade de um corpo continuar em repouso ou em movimento. A massa, que é a medida da quantidade de matéria que um objeto ou um corpo contém. O volume, que é o espaço ocupado por um corpo ou por um objeto. E a compressibilidade, que é a propriedade de um corpo ou um material se ter seu volume reduzido sob a aplicação de uma pressão. E temos também as propriedades organolépticas, que são propriedades percebidas pelos nossos sentidos, a visão, a audição, o paladar, o tato e o olfato. Essas propriedades são a cor, o brilho, a transparência, a textura, o odor e o sabor. E agora eu vou resolver 2 exercícios bem rapidinhos com vocês para a gente
exercitar a matéria que aprendemos. Questão número 1. A alternativa que contém um fenômeno físico observado no dia a dia é: letra A queima de um fósforo. Eu disse para vocês que toda queima, toda combustão é um fenômeno químico. Então, letra A é um fenômeno químico. Letra B, o derretimento do gelo. Vamos entender o que é o gelo. O gelo é a água no estado sólido. Se a gente passar a água no estado sólido para a água no estado líquido, a gente não vai ter mudança na composição da matéria. Então, é um fenômeno físico. Não vamos observar as outras alternativas. Letra C, a transformação do leite em coalhada. Quando a gente tem a transformação do leite em coalhada, a gente tem ali ocorrendo uma reação química. E isso é um fenômeno químico. Letra D, o desprendimento de gás quando se coloca sal de frutas em água. Desprendimento de gás é uma evidência de que teve ali uma reação química. Então, é um fenômeno químico. E letra E, o escurecimento de um objeto de cobre. A gente viu que a ferrugem é um fenômeno químico. Então, esse escurecimento de objetos de metais são fenômenos químicos. Então, a resposta correta, que pergunta sobre um fenômeno físico, é a letra B. Questão 2. Considere os processos seguintes. Azedamento do leite. A gente viu na questão anterior que a transformação do leite em coalhada ocorre em uma reação química. Então, é um processo químico. Precipitação da chuva, quando a gente tem a queda da chuva. Isso é um fenômeno físico, porque não há mudança na composição da matéria. Adição de álcool à gasolina. Quando a gente adiciona álcool à gasolina, não ocorre ali nenhuma reação química. A gente simplesmente mistura os dois componentes. E isso é um fenômeno físico. Apodrecimento de uma fruta. Todo apodrecimento de frutas há alteração na composição da fruta. Então, é um fenômeno químico. Enferrujamento de um prego. A gente viu que a ferrugem é o fruto de uma reação química entre o ferro e o oxigênio. Então, a ferrugem é um fenômeno químico. Os processos que exemplificam somente fenômenos químicos são: então, a gente tem o azedamento do leite, o apodrecimento de uma fruta e o enferrujamento de um prego. Letra C. Muito obrigada pela atenção de todos. Deixem suas dúvidas nos comentários. Se inscrevam no nosso canal, nos acompanhem em nossas redes sociais, @milfuturoscientistas, que tem bastante conteúdo de química para vocês. Então é isso e até a próxima!